É um prazer estar aqui, a gente falar um pouco nesse 2 de outubro, onde nós estamos fazendo 28 anos, então o Grupo Exato. Bridge não nasceu ontem, são 28 anos de história, mais de 200 mil pessoas que passaram com a gente em processos de desenvolvimento. A gente nasce com o objetivo de ser a ponte entre o avanço da tecnologia e o ser humano, sabendo que o ser humano vai precisar também se desenvolver ao longo do caminho. E é uma jornada muito especial. A gente sabe que conversa é uma coisa que forma identidade, né? A gente aprende a palavra, a linguagem, a conversa, em princípio, o diálogo, em princípio, faz as pessoas ganharem sua identidade. E nada mais justo que a gente começar com uma pessoa que tem uma boa conversa, que é o Sérgio, que junto comigo fundou a Bridge, falar um pouco dessa experiência que a gente teve nesses 28 anos, conversando com 200 mil pessoas. O que você gostaria de falar, Sérgio, para o público que está aí, que está ouvindo a gente pela primeira vez, dentro desse Conversas Inspiradoras, sobre a relação da conversa com o indivíduo dentro do trabalho e dentro de outros papéis da vida também? Uhum. Bom, bacana. Primeiro, a gente está iniciando mais uma iniciativa e você sabe que é um negócio curioso, Celso, porque a gente começa falando de conversa e estava pensando assim, ó, muitas conversas elas ficam confinadas a poucas pessoas, né? Então, eu acho que a primeira coisa que me anima é assim, a possibilidade de a gente poder compartilhar as conversas que a gente acaba tendo aqui na Bridge ou com os grupos, né? São coisas que se a gente não tivesse uma iniciativa como essa, ou a tecnologia, inclusive hoje, que facilita isso, né? Como você começou dizendo, a ponte entre, né, o humano e a tecnologia, colocando a tecnologia a favor disso. Eu acho que a gente não teria essa possibilidade de compartilhar as coisas e também escutar muitas coisas bacanas que são feitas, né? Escutar pessoas que vão compartilhar suas histórias. Porque, como sempre, a ideia da gente é fazer coisas de longo prazo, né? Celso, está aí a gente há 28 anos juntos, né? Como empresa, como amigos há muitos anos. Então, eu acho que está sendo uma coisa assim muito agradável no sentido de pensar que isso é uma possibilidade de compartilhamento. Sempre me agradou a conversa como uma possibilidade de compartilhar. Eu acho que isso que me atrai, né? Inclusive nos trabalhos que a gente faz. Quando a gente fala de 28 anos e 200 mil pessoas, são muitas conversas. Eu acho que a gente parte do pressuposto de que essas conversas podem ser inspiradoras, porque a gente acompanha nos grupos e vê que as pessoas acabam se espelhando uma nas outras. Não sei, como que você tem visto isso? E talvez a gente possa falar de passado, mas possa falar de presente também, né? Me parece que a gente está vivendo um tempo em que conversa é um negócio muito relevante e muito importante. Você não sente um pouco disso? Eu acho que... Vou começar até falando de passado, Celso. Eu estava pensando justamente nisso, né? Eu venho de uma família que conversa assim, muito. Minha casa era uma casa onde minha avó morava junto, que a gente chamava ela de nona. E sempre muita gente em casa, sempre a gente conversando muito. E é uma coisa que a conversa fez muitas vezes exatamente o que eu estava comentando agora há pouco, esse compartilhamento entre gerações. Então, eu tinha lá meus primos, meus tios de uma geração, a nona, né, de uma outra geração. Então, para mim, sempre foi muito aprendizado, assim. Então, conversar é uma coisa natural, assim, que eu entendo que faz parte da minha natureza. Tem até uma coisa que a minha esposa brinca, a Miriam, que você conhece bem. Ela fala assim, agora tenho sem parar, né, no pedágio. Mas ela falava assim, você não precisa conversar com a pessoa do pedágio, só paga ela. Mas eu tinha vontade de conversar, saber o que estava acontecendo com aquela pessoa. Então eu tenho aquela oportunidade, né, vamos dizer assim, de trabalhar com uma coisa que eu gosto muito. Então eu acho que isso já é uma diferença, né? O que eu vejo é que algumas pessoas entendem que as conversas poderiam ser suprimidas, né? E a gente perde tempo conversando. Então eu acho que a primeira coisa é a gente perceber o quanto que se ganha conversando, não o quanto se perde, né? Porque as pessoas colocam como uma necessidade de assim, economizar tempo, né? Para que eu vou ficar conversando? Para que eu vou ficar explicando? E eu acho que a gente nunca perde quando conversa, sempre ganha.
Eu escutei semana passada, estava com um grupo de liderança, o líder falar para mim que ele tirou as cadeiras da frente da mesa dele, porque ele falou, a turma ficava muito na minha frente querendo conversar. E eu não tenho tempo para conversar. Essa história do tempo é um negócio que hoje pega muito. A turma parece que conversar é um problema. Então eu vou mandar um WhatsApp, eu vou mandar um e-mail para não conversar. E eu acho que a natureza, acho que do trabalho da gente ao longo do caminho foi sempre ser chamado para mediar conversas. E essas conversas, às vezes conversas, o pessoal chama de conversas difíceis, conversas poderosas, conversas autênticas, né? Há nomes infinitos para chamar pessoas para ajudar a mediar conversas. Então, de alguma forma, a gente tem uma dificuldade. Acho que você teve uma oportunidade ímpar, né, da sua família te provocar e te ensinar a fazer conversas, mas de uma certa forma a gente volta para essa história de ter que aprender a conversar, né? É interessante isso. Eu, diferente de você, fui criado por um pai mais severo, mais autoritário, que a gente conversava pouco. E ele fazia questão de falar, não, é hora de você falar. Então você tinha essa formação. Acho que a gente tem uma tradição mais de conversar menos do que mais. E é uma dificuldade ainda a gente falar sobre isso dentro da sociedade. Mas ao longo do caminho, percebendo que conversar com outras pessoas pode ser inspirador, pode ser modelo, a gente sempre escuta isso. Recentemente eu ouvi você dizer, né, falar, eu presto muita atenção, escutei pessoas falando coisas distintas onde você anotou, aprendeu, que é um hábito que eu sei que você tem, que é legal. Que dica que talvez a gente pudesse dar para as pessoas, para que elas pudessem fazer conversas mais inspiradoras, assim, você que é um cara que tem habilidade para conversar? Eu acho que bacana isso que você fala, porque a primeira dica, Celso, que eu acho que tem e serve para uma opção de coisas, eu vou, inclusive, que é uma coisa que eu faço muito conversando, né? Eu vou sair do tema, mas eu volto. Que é assim, até pouco tempo atrás você pensava assim, é só me alimentar, né? Eu preciso tomar café da manhã, almoçar, jantar, comer para ficar com energia. O tanto de coisa hoje que você tem que pensar, né? Pensa no tanto de conversa que você tem sobre comida, né? A gente estava almoçando e conversando disso agora há pouco. Será que eu estou comendo muito carboidrato? Será que eu estou comendo direito? Será que eu estou comendo na hora direito? Então, um processo que aparentemente seria natural, né? Um bicho saber comer, né? A gente está percebendo a necessidade que se tem de aprender sobre isso para poder, inclusive, estar mais saudável quando se está pensando em comer, em se alimentar e tal. Eu acho que a mesma coisa se aplica para a conversa. Eu acho que, por a gente ter uma boca, falar, e o outro ter ouvido, a gente teoricamente entendia que a conversa iria funcionar, né? Mas eu não acho isso. Eu acho que a gente tem coisas diferentes. Eu acho que a gente tem que aprender, assim como a gente aprendeu a alimentação correta, que tipo de hora, que tipo de alimento. Existem tipos de conversa para determinados tipos de grupo, para determinados tipos de atividade. Então existem conversas, por exemplo, que elas não têm que chegar a um senso comum. Então, se a gente for conversar, por exemplo, sobre que tipo de, falando de comida, que tipo de comida você gosta? Você pode falar, eu gosto de comida de massa. Eu vou falar, eu gosto de comida japonesa. Nós não precisamos falar, não, vamos conversar que a gente precisa chegar numa única. Não, são coisas que elas pressupõem que essa conversa seja pautada por curiosidade. Por que você gosta de massa, Por que você gosta de comida japonesa? Então, é um tipo de conversa que ela não tem que ir numa busca de um ponto comum, mas ela tem que ir numa busca de curiosidade de entender por que o outro se interessa por aquilo. Diferente se a gente falasse assim, vamos terminar essa conversa hoje nesse podcast, Celso, e tomar um café junto, ou jantar junto. Aí a gente vai ter que encontrar um ponto comum. Né? A gente vai ter que conversar de gosto, mas ao final nós vamos ter que chegar e falar assim, então vamos no restaurante tal. Essa coisa simples que eu estou comentando agora, de forma rápida, ela prejudica muito os trabalhos de equipe, as relações de liderança com os grupos, porque muitas vezes você tem que estar escutando e estar despertando só a curiosidade e o objetivo é a ampliação. Diferente de você ter um processo que você tem que chegar a um ponto comum e a um consenso. Eu acho que só essa mistura já causa muito conflito de grupo, Celso. Acho que talvez, quando você fala assim, me remete muito a uma coisa de a gente falar que
Na inovação, talvez a nossa curiosidade fosse linha de frente, o pensamento diverso fosse muito rico e muito próprio. Quando a gente fala assim, nós temos que corrigir um processo que está dando errado, nós precisamos de consenso, precisamos resolver rápido aquilo que está ali na mesa para andar, né? E eu acho que quando fala dessa era que a gente está, que é uma era mais humana, a gente veio pegando essa transição nesses 28 anos, o mundo foi ficando mais humano. As pessoas foram trazendo suas emoções, trazendo suas coisas para dentro do contexto do trabalho. A gente está tendo que lidar hoje com uma série de pessoas com ansiedade extrema, ou com burnout, ou com qualquer coisa emocional. É um tipo de conversa que não pede consenso, um tipo de conversa que pede espaço, né? Acho que a minha conversa com aquele líder, quando ele falou que tira as cadeiras, é que as pessoas estão procurando ele para falar de coisas que não é para chegar no trabalho ou para decidir uma coisa de trabalho, é acolhimento, é compreender o outro, é se aprofundar sobre o que o outro está sentindo. A gente tem ainda uma dificuldade de compreender esses tempos, né? Já que falta tempo para uma porção de coisas, a conversa foi sendo uma das coisas que foi caindo da prioridade. Você sente um pouco que a conversa é menos prioridade em alguns lugares? Eu penso muito parecido com você com relação ao tempo ser um inimigo, Celso, dessa história, porque às vezes a pessoa começa o assunto com empatia, vamos dizer, né? O cara precisa ter um pouco mais de empatia, ou a pessoa, o grupo, tal. E quando você vê o grupo ou a empresa, ela está lidando com uma coisa de workload, de esgotamento, de falta de tempo para as coisas. E para a gente pensar nisso, falta de tempo diminui a capacidade de disponibilidade do cara escutar. Então, você vê, vira e mexe, acontece esse tipo de conversa. Poxa, eu estava fazendo a apresentação para o presidente ou para a diretoria, estava no slide 2 do PPT que eu tinha preparado na apresentação, o cara falou, pula para o 10, que eu já entendi. Por que pula para o 10? Quando você vai conversar com esse presidente, com esse diretor, ele não estava querendo ser agressivo, hein? Eu já fiz, inclusive, essa pergunta, Celso. Falei, por que você pediu para pular para o 10? Porque você sabe que um cara que vai fazer uma apresentação para um cara desse se prepara. Falei, não, eu estava fazendo ele ganhar tempo. Porque eu já tinha entendido já onde que ele ia chegar, então eu entendo que eu estou ajudando ele, se eu estou poupando o tempo dele me explicar, né? Então você vê, o tempo ele se sobrepôs à conversa, né? Eu acho isso hoje uma equação bem difícil para lidar, sabia? Essa questão do tempo versus, né, pouco tempo, com as pessoas suprimindo essa conversa por conta disso. E para mim é muito genuíno, sabia? Hoje eu olho para a turma e entendo isso. Falo, é verdade. Assim, você pega o trânsito, Celso, para você ter uma ideia. Você está indo para o seu compromisso com o tempo. Aqui em São Paulo, então, né? Você não... Quando você tem tempo, você não deixa todo mundo entrar na sua frente. Você para, né? Agora, vai atrasado para um compromisso para você ver. Você deixa o cara passar na sua frente. Então, é a mesma pessoa, mas o tempo pressionou você não ser empático e não dar espaço para o outro, né? Eu acho muito isso que você está falando. Acho que o tempo é uma coisa que prejudica, como a gente estava falando, é um conjunto de coisas. Capacidade de distinguir tipos de conversa, e eu acho que o outro componente que você trouxe é o tempo. Será que nesses 28 anos a gente vem sendo chamado, porque daí o tempo fica delimitado? Então assim, bom, a gente põe um mediador porque daí nós vamos estar lá, porque se não tiver um mediador nós não vamos ter tempo. Então a agenda pressiona a pessoa a sentar para fazer a conversa. Mesmo a gente às vezes é pressionado por fazer o tempo andar mais rápido, né? Nós queremos conversar sobre tudo, passamos 5 anos sem conversar e agora a gente quer sentar e quer resolver tudo num workshop de 4 horas, entendeu? Então tem essa coisa de que a gente precisa lidar com o tempo e escolher prioridades. Então, talvez a conversa mais inspiradora, ela precise de um pouco mais de tempo e esse seja um dos elementos chaves para você ter também uma liderança inspiradora, também funcionar melhor do ponto de vista de ser humano, de grupo, de alcançar resultados. Porque no final das contas, você pode ter paredes, portas, máquinas, quem vai fazer o resultado ainda são pessoas, né? Então a gente está nesse dilema de compreender as pessoas com um pouco mais de profundidade. A conversa
vai fazer isso aí acontecer. Tem uma coisa, claro, que é uma característica muito particular, que eu vejo que você é mestre nisso, né? Não é só mestre em filosofia, né? Não é só psicólogo, você é uma pessoa que tem a habilidade, a capacidade de ouvir a pessoa com a maior paciência e você destina o tempo para isso. Você usa o tempo, se você tiver 2 horas, você usa ele com profundidade. É uma habilidade a ser treinada. Você acha que as pessoas conseguem chegar nessa habilidade, por exemplo, ou por treinamento? Tem um jeito da pessoa conseguir priorizar mais, escolher mais, usar o seu tempo para a conversa? Eu acho que são 2 coisas bem interessantes aí. Uma, quantas vezes você já não escutou também a sensação de a pessoa começa o workshop, começa um encontro desse, em que a gente vai dialogar, vai ter as conversas de equipe, e no final, no compartilhar, a pessoa fala assim, puxa, quando eu vi na agenda que tinha 4 horas, né? Já deve ter acontecido tantas vezes. Eu falei, não, ferrou, tem tanta coisa, não é possível que a gente vai ficar 4 horas. E ao final o cara tá falando isso, assim, a pessoa tá, ainda bem que eu parei, né? Pra gente conversar disso, que a gente fica dentro da roda do hamster, né? No automático e não consegue... Então, de novo, né, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente estava comentando agora. Acho que existe uma coisa do tempo e existe uma coisa que só a pessoa passando por isso, e é uma prática, como a gente estava falando, como se fosse um hábito, né? As conversas vão fluindo assim, de uma maneira. Então, para mim, são 2 coisas que ajudam na linha que você comentou. Uma é a pessoa se dar esta possibilidade de fazer as coisas com mais tempo. As pessoas, qualquer coisa, você não vai poder esperar ir numa academia e em uma semana se ficar bom, né? Você não vai fazer uma aula de idioma e já sair falando. Então, como a gente começou a conversa, nossa, né? Conversa está aí também. A pessoa tem que se acostumar com esse processo de parar, de dar uma acalmada, de conversar, né? Eu acho que tem essa parte que é onde a gente consegue acessar, né, Celso, no trabalho da gente muitas vezes, que está no conjunto de técnicas, de método, de dica. Eu penso, quando eu estou numa conversa, né, eu penso assim, eu tenho que dar o meu melhor para essa pessoa, e o melhor que eu posso dar para essa pessoa é estar presente com ela. Então, quando você fala assim, poxa, você presta atenção, eu falo a verdade. Eu quero escutar a pessoa, eu não tenho nunca a sensação, vamos dizer, de que ela está atrapalhando, eu acho que a gente vai sair melhor. Então eu acho que tem uma coisa que talvez seja um primeiro nível que a gente precisa ganhar, que pode estar no nível operacional, de ganhar técnica, ganhar manejo, mas eu acho que está num segundo nível também, assim, qual é a minha proposta de relações humanas, né? O que eu dou para o outro? Se a gente está falando que tempo é uma coisa preciosa, então eu vou dar para o outro a coisa que é mais preciosa nos dias atuais. Eu vou dar o tempo para a pessoa. Tem essa coisa do tempo que eu acho é verdade. Você tem esse ritmo, esse tempo que é legal e que é uma coisa que todo mundo pode aprender ou precisa aprender. Outro dia eu fui fazer uma conversa com um grupo, foi muito curioso, que a gente tinha um tema para a gente falar, que era o tema das relações no grupo. Sim. Eu falei, bom dia, nós levamos 2 horas para entrar no tema. Eu falei, bom, eu não percebi, eu fui sendo engolido pelo grupo, porque o grupo foi falando, fui prestando atenção e tal. A gente foi, depois de umas 2 horas nós entramos no tema, quando estava perto do compartilhar, que chegou perto dos problemas, aí o grupo começou a explodir de falar das coisas, aí acabou o tempo. Sim. Né? Acabou o tempo para a gente terminar a conversa. Então, eu acho que quando você vai fazer conversas, tem um pouco das resistências das pessoas também quando os temas são difíceis. E aí você é traído pela conversa que não leva a muito lugar e também não é muito preocupada com o outro, apenas pelo falar. Então me parece que essa coisa da intenção, que eu acho que eu captei na hora que você falou, a intenção que você tem, que você está sentado ali, eu vou mais ouvir a outra pessoa do que simplesmente falar, ela tem que estar presente. Então se eu estou com um grupo de líderes e eles estão querendo trabalhar ou melhorar, talvez eles tivessem que prestar um pouco mais atenção no outro, ao invés de se preocupar tanto em falar. E me parece que a liderança ao longo do caminho foi muito treinada para falar, para estar à frente do grupo, para poder falar as coisas, mas muito pouco para ouvir com cuidado, com essa intenção que você falou. Você sente um pouco isso também, dessa dificuldade de ouvir das lideranças em alguma medida?
É. Eu fico pensando nessa história, acabei de conversar sobre isso com um líder, né? Ele falou, eu fui treinado para resolver problema. E eu acho que a gente é mesmo, né, Celso, como líder, assim, treinado para resolver. Então a pessoa está contando um negócio para a gente, você está pensando, deixa eu ver como é que eu vou resolver esse negócio. Eu acho que essa é a situação que acaba criando um obstáculo para o líder. Porque quando você foge de uma coisa que não é para resolver, então voltemos à situação anterior. Tem conversa que não é para ser resolvida, tem conversa que é para a pessoa ser acolhida e não é resolvida. E eu acho que talvez colocar tudo no bloco, vou resolver. A gente viu isso muito, né, na pandemia, né? Líderes que tinham que conversar sobre pessoas que tinham perdido parentes, que o parente tinha ficado muito doentes, né? Aí eu tava conversando com o líder ou com seus colegas de trabalho, não era pro cara falar assim, quem que vai lá e vai salvar ou vai... Mas era para ser acolhido. Então eu acho que os tempos atuais pedem acolhimento, não resolução, para algumas situações, né? Me parece que esse é um bloco, eu acho, da conversa. Essa coisa da intencionalidade. Uma coisa que sempre foi muito legal da gente ter construído o Grupo Bridge, né? Essa ideia de que a intenção da onde a gente partiu era a intenção de fazer as pessoas conseguirem fazer sua evolução. Uhum. E não só a evolução emocional, mas principalmente a evolução dos comportamentos, de acolhimento das pessoas, de entendimento. Então, as pessoas entenderem sua potencialidade, entenderem que poderiam fazer mais. A gente vem sempre nessa natureza trabalhando isso ao longo do caminho. E trabalhar com empresas que gostam de fazer isso, que também incentivam fazer isso, é um aspecto muito interessante do nosso trabalho, é muito rico por conta disso, né? Outro dia eu estava com um grupo, isso deve se passar com você também, né? Eu falei assim, e aí gente, como é que foi no compartilhar, né? Eu acrescentei alguma coisa, o grupo falou assim, não, você sabia que você está com a gente há 15 anos? E nem eu me toquei que eu estava com aquele grupo, acompanhando o grupo há 15 anos, o mesmo grupo, fazendo conversas. Então, é isso que você falou, a conversa não é uma conversa de curto prazo, é uma conversa de longo prazo, que vai acrescentando na convivência. Então, conviver é uma parte da conversa, né? Nesses 28 anos convivendo com empresas que, sei lá, igual comigo aconteceu, né? Mas pega o nosso cliente maior, de mais tempo, de mais longevidade, que é a Bosch, estamos lá há 28 anos, temos 28 de empresa e 28 anos conhecendo eles. Como é que é conviver tantos anos dialogando com pessoas que a gente viu crescer, casar e se tornaram nossos amigos? Como é que é para você essa convivência de tantos anos conversando às vezes com as mesmas pessoas, né? Assuntos diferentes, mas as mesmas pessoas? Eu acho que você começou falando uma coisa que... Como é que uma conversa ela, para existir dentro desse grau de sutileza que a gente está conversando, ele tem que ter uma certa intimidade, eu acho. E eu vejo isso, por exemplo, o oposto disso, né? Você tem, por exemplo, clientes que a gente está há muitos anos e tem cliente novo que chega, né, Celso? E aí, às vezes a expectativa é mais de uma situação assim, de uma orientação, de ser comandado por algum lugar ou de ser aconselhado, né? E a conversa pressupõe uma democracia na conversa, né? Um equilíbrio. Então, estar há muitos anos num cliente faz com que você tenha uma certa intimidade e a gente não se coloque como um consultor externo que veio com o saber para resolver alguma coisa, mas mais um colega que está ali, que gosta daquele lugar, que gosta das pessoas que estão lá e que vai ajudar com o que sabe, né? E no caso da gente é ajudar provocando essas facilitações de grupo, ou de cultura, ou de clima, sei lá. E então eu penso que favorece, sabe? Eu sempre falo isso, a gente fica melhor quanto mais a gente se relaciona com alguém, assim, mais tempo, né? Assim eu acho que os clientes. Me parece que isso é uma coisa interessante, porque pressupõe para o líder, talvez, ter intimidade com o seu grupo, né, para poder conversar. Quantas vezes a gente não escuta assim,
O cara só conversa comigo naqueles mandatórios lá, na avaliação de desempenho no final do ano, e às vezes ele faz uma revisão no meio do ano. Aí não tem intimidade, né? Não há conversa, né? Aí tá naqueles outros blocos, né? Tá em feedback, tá em... Uma relação bem transacional. Transacional, exatamente. Eu penso que tem que ter essa disponibilidade para o outro, né? Acho que parte da construção aqui do Conversas Inspiradoras, ela está nisso, né? Nós queremos convidar pessoas que vão contar coisas para a gente, que já têm relações com a gente há alguns anos, e que vão contar coisas que estão fazendo e que são pensamentos diferentes, coisas novas, para a gente trazer esse bate-papo como uma coisa que alimenta todo mundo. Então essa coisa do Conversas Poderosas, né? A gente brincou, né? A sua dose de inspiração, para que a gente possa provocar reflexão. Infelizmente não é uma conversa que a gente é bilateral, né? A gente não está ouvindo a turma, mas podem também escrever para a gente ou colocar perguntas para a gente responder. Mas é a nossa ideia de estar construindo um espaço onde a gente vai se comunicar com muita gente, e ao se comunicar com muita gente, a gente abrir espaço para ouvir também, mas para trazer gente que possa inspirar outras pessoas e que possa despertar o interesse e a intencionalidade de construção de um mundo melhor, de um espaço melhor para as pessoas viverem. Eu acho que a conversa, eu estava até pensando, não sei nem se eu tenho uma opinião tão formada, se ela é um fim em si mesmo ou se ela está, de uma certa forma, sendo um canal de acomodação, vamos supor, da evolução da sociedade, né? Porque você pega, por exemplo, uns anos atrás, eu estava com um grupo de liderança e de supervisão de fábrica, e o cara disse o seguinte, a pessoa falou assim: Sérgio, que doideira, né? Agora a gente está falando aqui de conversar com o colaborador. Você sabe que as primeiras instruções de liderança, a pessoa ia fazer 30 anos de liderança lá. Ela falou, era assim, não tenha intimidade com seu funcionário. Justamente por isso que a gente tem restaurante separado, tem estacionamento separado, vocês têm roupa diferente. Você lembra que tinha gente que tinha até roupa verde, era de um jeito, quase. Então ele falou, e agora a gente está falando, conversa com a turma, tenta saber, né? Então o que eu entendo? Que a conversa, a gente está falando de conversa, mas a gente não descola da problemática ou de temas da sociedade, né? O que a gente vê hoje, por exemplo? Um incentivo muito grande à diversidade, a criar grupos diversos dentro das organizações. E eu vejo assim, não adianta eu ter um grupo diverso se a conversa não funcionar para acomodar justamente os diferentes pensamentos. Porque senão eu vou formatar pessoas diversas num determinado eixo de forma de pensar, né? Então, eu acho que hoje a conversa, para mim, o aprender a conversar, e por isso que eu acho que é muito bacana essa iniciativa que a gente está tendo aqui de compartilhar isso, ela vai ajudar, inclusive, a outras iniciativas como essa, por exemplo. Como é que a gente aproveita de pessoas tão diversas se a gente não tiver tudo isso que a gente conversou até agora, Celso? Um olhar para o outro, um respeito para a história do outro, tentar ter curiosidade. É mesmo, por que você pensa desse jeito e não pensa pelo caminho A para a gente resolver as coisas? Eu imagino que hoje ela vai servir para essas questões, assim, como lá atrás serviu para outras, né? A conversa em si, por isso que é até legal de escutar, a conversa em si, eu não sei se ela é o fim. Ela é talvez um meio para a gente... Que ela é uma provocação, né? Está acomodando as questões, né? Esse nosso podcast, o objetivo dele é provocações, a gente nos inspirar, a gente olhar exemplos, a gente discutir temas. Não tem um fim em si, porque nós não estamos oferecendo um produto e a gente também não quer que a pessoa, a partir dessa conversa, tenha uma ferramenta, né? Todo mundo pede ferramenta. Uma ferramenta, me dá uma ferramenta. Não é uma ferramenta, é uma provocação para reflexão, para pensar. Então, é a sua dose de inspiração que a gente vai provocar agora daqui para frente, trazendo bastante gente interessante, e daí é sempre um prazer a gente poder fazer essas grandes conversas. Eu acredito que até isso, né? A gente tem que nominar algumas vezes, né? Por exemplo, estamos chamando isso aqui de podcast, essa conversa, né? Alguns chamam de ferramenta.
E é interessante porque você pega, por exemplo, essa questão de conversa. Tem gente que pede, por exemplo, que nem você falou, me dá uma ferramenta, me dá uma instrução. E eu estava outro dia num grupo, sabe, isso vale a gente conversar. O cara disse o seguinte, pô, fui falar na minha casa que eu estava num evento aqui com você, que eram vários encontros. Ele falou assim, pô, eu tô num workshop. Ele falou, não, workshop não é. Ele falou, eu estava numa sessão de coach. Não. Ele falou, coach não, você não faz. Ele falou, eu não sabia nominar. Olha que curioso, cara. Ele falou, não era treinamento, não era coaching, né? Então, eu acho que nós estamos tocando numa coisa que pode ser ainda que ela precise ter, sabe, um pouco mais de contornos, assim, porque vão querer colocar isso dentro de uma caixinha. Por isso que pedem ferramenta, pedem... E eu entendo que isso que você está falando é mais nesse sentido, talvez, a nossa intenção, né? Que isso não seja uma caixa, né? Ela isso. Seja o contrário, né? Seja uma fonte de inspirar, é isso. Inspirar é a pessoa justamente ser provocada e usar do jeito que ela acha que tem que usar no contexto que ela tá, né? Me parece isso também. Isso aí, bacana. Muito bom. Valeu. Valeu, Sassão. Prazer.